meu povo, tudo bem com vocês? Oi, gente! Nós estamos aqui na estreia do quadro mais esperado, que é o Pod Aprovados, o podcast do time dos aprovados da Vice. E hoje eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho com a Daça, que ela foi uma aluna excepcional no método, no método QLR da OAB 33, não foi? Participou da primeira turma do método, na verdade, né? E ela foi aprovada com 58 pontos na primeira fase da OAB 33. E aí, a Daça é da Bahia, da cidade de Teixeira de Freitas, e eu convidei ela hoje para contar um pouquinho de como foi a experiência dela no método. A Daça, seja muito bem-vinda. Fale aí um pouquinho de você, se apresente, enfim. Olá, gente! Como a Ana bem falou, sou da Bahia. Participei do primeiro método, né, QLR, da primeira turma. Foi uma experiência incrível. Pude conhecer também melhor a Ana Clara, que é uma ótima mentora. Altas mentorias com ela. Foi muito bacana a experiência. E essa experiência eu pude levar para a minha vida. Aprendi muitas coisas que vão além, né, dos estudos da OAB. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, dos meus estudos. E é isso, estou muito feliz pelo convite, muito honrada. E eu estou muito feliz também, porque a gente já está marcando esse encontro faz tempo, porque eu estava com muito trabalho e aí não deu tempo de começar esse projeto ontem. Mas assim, a Daça foi uma aluna que ela se destacou muito na turma do Método 33, porque ela sempre estava presente em tudo, nas aulas, nas mentorias. É marcado no método. Todo mundo já tinha visto meu rostinho em algum lugar. Era na aula, mentoria. Todo mundo conhecia a Daça, todos os outros alunos, os professores, enfim, era conhecida, foi aluna de destaque. Então, para começar, Daça, eu queria te perguntar, na verdade, como você foi durante a faculdade? Como foi, assim, você se considerou uma pessoa muito estudiosa durante a faculdade? Você soube aproveitar? Me conta um pouquinho sobre você na faculdade, porque eu acho que influencia muito também, né? Querendo ou não, na jornada de OABeiro. Então, conta aí um pouquinho de como era a Daça na faculdade. Então, eu sempre fui muito dedicada, focada, não era de faltar aula, então era uma aluna bem disciplinada, sempre com ótimas notas. Assim, não era nerd, mas eu me esforçava para estudar, aprender o conteúdo, sempre ia nas aulas, era muito difícil mesmo eu faltar. Mas assim, eu soube, né? Se eu não me engano, você não passou de primeira, não foi na prova de OAB? Isso. Até porque eu não estudava antes, né? Eu queria fazer a prova assim, como se fosse na loteria, né? Para ver se eu passava. Mas porque eu tinha um medo, uma insegurança, né? Que eu carreguei por um bom tempo, porque eu comecei a fazer no 9º período a prova. Mas sem a prova? Conta um resumão da tua história, tipo assim, desde o momento que tu começou a fazer a prova da OAB, estudar. Tipo assim, como foi? Tu estudou como? Conta um pouco dessa parte. Tá. Então, como eu falei, eu tinha um pouco de insegurança, né? Fazer a prova. Então, eu ia para a prova meio que uma obrigação para fazer como teste. Eu sempre colocava na minha cabeça, eu vou fazer como teste para ver, para sentir a prova. Então, eu fiz na 9ª, né, no 9º período, não passei. Teve uma que eu perdi a inscrição, inclusive, nossa, minha mãe falou um monte comigo, eu perdi a inscrição, não sei como, porque eu sempre sou muito atenta. Mas, assim, eu acho que tudo tem um propósito. Eu não estava pronta, eu tinha uma insegurança, eu me auto-sabotava. Então, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu acho que eu fiz essa prova umas 2 vezes. Que eu lembro, antes da pandemia, eu também fiz uma depois de formada. Mas nunca naquele compromisso de estar comprometida. Então, a partir do momento que virou a chavinha aqui dentro, e quando eu estudei pela primeira vez, eu passei. Estudei certo, né? Teve o 32, eu comecei a estudar, mas eu não estava ainda determinada. Eu não tinha ainda descoberto um método que funcionasse para mim, como o método QLR funcionou. Certo. Então, Então, assim, tu nunca levou a sério os estudos da OAB, foi isso? Mas quando tu estudou, tipo assim, de alguma forma? Na verdade, é porque
eu não achava que eu passaria. Eu tinha essa insegurança, Eu entendeu? achava que era uma prova impossível. Mas na escola eu era muito boa. Todos os professores me elogiavam. Era algo que estava em mim, entendeu? E eu não conseguia tirar isso da minha cabeça, que eu não ia passar. E aí eu não estudava para ter um motivo depois que quando eu não passasse, para ter um motivo. Eu falei, eu não passei porque eu estudei. Olha como são as coisas. E tu sabe o motivo desse teu trauma, por exemplo, que achava que a prova era impossível de passar? Não sei. Até eu procurei uma psicóloga para me acompanhar, né, nesse método QLR, na época que eu estava estudando para o 33, que foi quando eu decidi mesmo a me comprometer a ter constância, porque no 32 eu não tinha constância. Eu estudava, mas assim, não era todos os dias, não estudei todas as disciplinas, e além que foi uma prova bem pesada. Só que algo interessante, mesmo tendo essa insegurança, a prova 32 não me desestimulou. Pelo contrário, me estimulou a estudar para 33. E aí foi quando eu já tinha ciência, né, da vida de uma estudante, da Ana Clara, e do método dela, que antigamente era os cronogramas, né? E foi quando você lançou o método QLR, que foi o completo, toda uma experiência, que foi quando eu falei, é isso que eu precisava para virar a chavinha. Virou e deu tudo certo, 58. E agora me conta um pouco sobre essa virada de chave. O que foi que fez tu escolher o método QLR? O que foi que chamou tua atenção nesse sentido? Que você disse, esse método é para mim. O que foi que virou tua chave de que tu agora vai se tornar uma pessoa muito determinada, constante? Como foi essa virada de chave? Então, a parte espiritual também me ajudou muito, né? Eu busquei muito a Deus e eu estava assim acreditando que tinha um propósito nisso. Na verdade, antes eu nem queria fazer direito e ele me direcionou tudo, toda a minha trajetória foi sempre assim muito movida por ele. E quando você lançou o curso foi quando eu já estava me curando dessa insegurança. E eu lembro que quando você fez o lançamento, você falou sobre os pilares, me chamou muita atenção, porque seu método não é só videoaula, não é completo. É a lei seca, as questões ajudam muito, estimulam muito a você querer estar estudando, você pegar o ritmo. E tinha também as questões, lei seca e as videoaulas. E também tinha os mapas mentais, era tudo muito completo. O curso que você oferecia era uma experiência mesmo. E, nossa, tudo mudou. As mentorias também ajudaram a acalmar um pouco da minha ansiedade. Eu lembro que você sempre, né, me dava ótimos conselhos, sempre eu muito ansiosa. E depois que essa chavinha virou, eu fiquei muito, muito focada mesmo. Eu sempre, né, nas mentorias eu compartilhava um pouco, né, do meu dia a dia, dos meus estudos. Eu ficava o dia todo estudando. Eu parei, né, que eu trabalhava como digital influencer na minha cidade, eu parei meus trabalhos para me dedicar. É claro que cada um tem sua realidade, foi uma opção minha, tá, gente? Mas quem trabalha também, super dá para conciliar. Mas eu precisei dar um tempo para mergulhar mesmo nessa experiência, para eu estar totalmente focada, sem nenhuma distração, para eu cumprir com o que eu tinha que fazer, né, que eram as metas, e eu sempre gostava de fazer a meta máxima. Eu sempre falava, calma, Dada, você não precisa fazer a meta máxima, tem a meta mínima, tem como você também mesclar os dias, mas eu não, eu preciso fazer. Eu estava muito, assim, muito determinada mesmo. A Daci sempre chegava gritando desesperada. Era um desespero que parecia que o mundo ia se acabar. Todo dia o mundo ia se acabar de um jeito. Mas o importante é que deu certo, né? E aí, conta um pouquinho, como era a tua rotina no método QLR? Eu digo assim, tua rotina de estudos. Tu falou que parou um pouco o trabalho como digital influencer na tua cidade para se dedicar a isso, porque de fato você entendeu que para você conseguir, como é que é?
vixe, agora me fugiu a palavra. Você conseguir aquilo que você almeja, aquele objetivo, você precisava de dedicação, né? E a gente não está dizendo, obviamente, que quem trabalha, inclusive eu vou trazer outras pessoas aqui que trabalhavam, que são pais, são mães, que conseguiram da mesma forma, mas para você, você entendeu que o melhor naquela etapa era você parar um pouco para conseguir alcançar esse objetivo. Aí, como é que era? Tu estudava o dia inteiro? Como é que era a tua rotina? Conta um pouquinho dessa parte. Então, eu acordava mais ou menos umas 8 da manhã, tomava meu café bem reforçado e eu começava os estudos. Parava para almoçar, descansava um pouquinho depois do almoço e voltava à rotina. E eu gostava muito de acompanhar as aulas ao vivo dos professores, né, que eram bônus, na verdade, dos mentores, e as mentorias também, sempre eram bônus, mas eu fazia questão de estar presente. Então, eu meio que emendava os meus estudos e a videoaula, porque As aulas. eu acho fundamental a videoaula, as aulas ao vivo, porque reforça tudo aquilo que você estudou no dia. Então, eu gostava muito, mesmo sabendo o conteúdo, às vezes era até um conteúdo que eu já tinha familiaridade, mas eu gostava de estar ali, de interagir, de perguntar, tirar minhas dúvidas. Então, eu sempre estava presente. Sempre estava presente, marcou presença mesmo. Então, tu passou 3 meses, né, isso, se dedicando totalmente. Agora, me diz, qual foi a tua maior dificuldade durante a preparação? Minha maior dificuldade, eu acho que... Tanto em relação ao método, como em relação a você mesma. Tipo assim, os teus pensamentos, assim, essas coisas. Então, eu até compartilhei com a Ana Clara que eu tive 2 perdas, né? Nesses 90 dias. Me marcaram muito. E como eu estava muito focada, às vezes eu não sabia dosar, ter meus momentos. Eu sempre queria estar estudando, porque eu, quando parada, eu achava que eu estava desperdiçando tempo. Então, eu passei por um luto, né, que eu perdi minha avó, e foi bem difícil, e eu ficava me culpando que eu queria estar, eu me desloquei, e dentro do método, né, que tinha todos os dias as metas, mas eu consegui recuperar depois os dias que eu faltei, né, no método, e lidar com o luto e tendo que estudar, mas Deus, assim, foi me confortando, foi me dando forças, né, para não parar. E aí eu já tinha voltado no ritmo, já estava quase perto da prova, eu acho que estava faltando mais ou menos 1 a 2 semanas para a revisão final antes da prova, da semana da revisão, e a minha cachorrinha faleceu. Ela era minha companheira de tudo, de todos os estudos. Eu estudava, ela ficava do meu pé, me fazendo companhia. E assim, foi outra vez aquele sentimento, voltou, bem difícil, mas assim, eu fiquei, só de ter chegado ali, perto da prova, e não ter desistido em nenhum momento, e de ter conseguido conciliar com a ansiedade, com a tristeza da perda, eu me senti muito orgulhosa. Antes de fazer a prova, olhando, né, a Daça de antigamente, aquela que tinha medo, que se auto-sabotava, que achava que seria impossível passar na prova. E eu mesma colocava os obstáculos, sabe, para até a aprovação. E quando mudou essa realidade, quando eu vi que eu estava ali constante, estava determinada, tudo mudou. Até os sentimentos, às vezes, da ansiedade, da tristeza, eu consegui contornar muito bem, sabe? Uhum. Me ajudou muito, muito mesmo. Na verdade, essa parte, né, de luto, assim, de dificuldades que a gente passa no meio do caminho, nem sempre acontece com todo mundo, mas sempre acontece alguma coisa alguma dificuldade, né? E aí, claro, óbvio, cada pessoa tem a sua forma de lidar com isso, né? Quando a Daça conversou comigo sobre isso na época, né, eu me lembro que eu me enxerguei muito na Daça, porque eu não sou muito de compartilhar, mas aqui a gente está num canal aqui que vai ser só para a gente falar mesmo as nossas verdades, as nossas dificuldades. Mas, por exemplo, os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. E aí eu lembro
enfim, a minha adolescência foi bem difícil em relação a essa separação, enfim, sofri muito morando com um e querendo estar com o outro, enfim, sofri muito. E eu lembro que eu utilizava os meus estudos como um escape para os problemas, para os sentimentos que eu tinha. Porque a hora que eu me sentava para me dedicar aos estudos, eu estava lá e eu procurava me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Então, eu enxerguei um pouco da Ada assim, poxa, ela estava sofrendo, ela estava em luto, mas ela meio que enxergou os estudos como uma forma de esquecer um pouco aquilo e focar em outra coisa, sabe? Então, assim, ninguém sabe se é certo, se é errado, ninguém tá aqui também para julgar se é certo, se é errado, mas também me vi nessa situação um pouco assim na minha adolescência, fiz demais isso. Inclusive, sempre fui estudiosa por conta disso, né? Eu sempre procurava um momento que eu estava pensando em outra coisa. Então, Sim. cada pessoa responde de uma forma, né? Eu acho muito interessante você observar isso. Então, sua maior dificuldade foi se manter firme, constante diante de tantos acontecimentos. E no método, questões, lei seca e revisão, o que é que tu achava Eu mais era difícil? muito importante. O mais difícil para mim era depois das questões, depois da leitura, que eu gostava de fazer o uso dos mapas mentais, eu fiz assim, estava ótimo para mim, era tipo um livrinho, então isso me ajudava muito. A parte da lei seca, que eu acho que é a mais chatinha. Chegava no final do dia, eu estava cansada, aí ler ainda, mas eu conseguia cumprir. Não, eu acho que eu vou fazer essa pergunta para todos os entrevistados. Eu acho que todo mundo vai responder a parte da lei seca. Mais chatinha. E revisão? Tu gostava de fazer revisão? Gostava. Gostava, né? Tu viu, né? O quanto era importante. E também a revisão era fundamental. Às vezes a gente estudava e falava, meu Deus, eu vi isso, eu já não estava lembrando, meu Deus. É muito importante, porque a repetição faz a gente gravar, né? E aprender. E ir reaprendendo. Isso também é um dos pilares, né? Eu até esqueci a parte da revisão dos pilares, e que também me atraiu muito a parte de revisão, porque eu julgo que eu tenho uma memória muito fraca. Né? Ah, todos nós, né? A repetição me ajuda muito. Então, assim, eu não abria mão da revisão. Na verdade, eu não abria mão de nada, né? Eu fiz tudo ao pé da letra. Mas a revisão é muito importante. Muito. E, Adassa, queria te perguntar uma coisa que, inclusive, eu nem lembro. Como foi os teus resultados nos simulados? Assim, durante o método? Ótimo. Foram bons? Foram crescentes? Ou foram, assim, meio que regulares? Como foi? Tu tem aí acesso a esses resultados? Então, não trouxe. Eu trouxe aqui a minha prova, o mapa mental, que era até uma dica que eu queria dar para os outros alunos, para encadernar, que é muito bom, auxilia muito. Trouxe o meu livro também para mostrar também que eu gostava de fazer anotações de post-its, né, em cima das questões. Já a gente faz essa oportunidade aí. Mas como foi o teu resultado simulado? Simulado, eu ficava entre 57, 56, 55. Nos simulados inéditos, 45. Mas todos os meus foram acima de 40. Acima de 40, legal. Na prova, meio que refletiu esse resultado, né? Você tirou 58 pontos, que foi uma nota excelente. Muito, foi muito mais do que eu acho que a maior nota dos simulados, acho que foi 57, 56, alguma coisa assim. Mas a minha mantive, né, a casa dos 50 aí e consegui fazer 58. Arrasou. Foi a maior nota, né, na verdade. Foi, né? E aí, agora eu quero ver teus materiais. Mostra aí teu livro pro pessoal, como é que tu estudava. Fala aí um pouquinho dessa parte. É o nosso queridinho, né? Na verdade, é a nossa maior companhia, né? Que a gente passa bastante tempo nele. Então, ó, por exemplo, ó, aqui eu gostava de fazer anotações em post-its quando eu julgava ser muito importante. Vocês podem perceber que, só vou dar alguns comentários, vocês podem perceber que a Adassa, ela não enchia a folha de post-it. Era bem pontual. Gente, é vocês selecionarem o que realmente é importante, o que realmente vocês não sabem para colocar ali no post-it. Aí tem gente que bota 10 post-its para cada questão. Não é isso, gente. É saber realmente selecionar, né? Então, é saber selecionar o que é mais importante, porque isso facilita muito na hora da revisão. Tentando achar aqui, ó, era bem pequenininho mesmo.
Aí tu fazia E os gritos também, é comentários isso? ajudavam muito. Uhum. Os comentários ajudavam muito. Minha voz tá acabando, meu Deus. Vamos lá, uma pergunta final, que eu considero até importante, porque acho que tu vai até abordar alguns aspectos que foi tua preparação, que tu até quis falar, que foi o seguinte, eu queria que tu desse um conselho final para as pessoas que estão fazendo o método ou para as pessoas que vão se tornar OABeiros. Tipo assim, faz aí o teu conselho final, assim, pode ser vários conselhos, o que é que vier na tua cabeça que tu considerou importante ter para conseguir ser aprovada? Então, Quer beber uma água? quero. Então, um pouquinho. A voz falhou. Beber um Pois pouquinho bebe de uma. água. Pois pronto, pronto, gente. Vamos permitir que a Dácia vá beber uma água. Pode ir, pode ir. Porque ela está com dor na garganta, então vamos lá para ela dar um conselho final. E eu vou aproveitar para beber minha água. Mas vocês percebem que na jornada da Dácia a gente vê uma característica muito forte, que é o quê? Constância e a virada de chave. A partir do momento que ela decidiu que ela ia realmente estudar de verdade para aquela prova, que ela decidiu se comprometer, ela se tornou uma pessoa extremamente dedicada. Ela não faltava nada, gente. Ela dava tudo de si, mesmo passando por 2 lutos que a gente sabe que não é fácil. Cada pessoa tem sua forma de lidar com esse luto. Então, assim, a trajetória dela foi difícil, mas, poxa, ela fez ali tudo o que estava ao alcance dela. E vocês viram que ela tinha medo da prova da OAB antes mesmo dela fazer. Ela se auto-sabotava na prova, porque ela achava que não ia conseguir, e aí ela não estudava para a prova para dizer que ela tinha uma justificativa porque ela não tinha passado. Ah, eu não passei porque eu não estudei. E aí ela colocava isso como justificativa. Então, para vocês verem aí, são características de cada pessoa que com certeza contribuem, né, aí para o sucesso, para a aprovação na OAB. Então, vamos lá, Daça. Respira fundo. Fale aí de Era verdade. água que tava faltando. Diga aí o que você Então, gostaria de ter escutado. O que é que você gostaria de ter escutado, assim? Tá. Muitas crenças, às vezes, a gente tem nós mesmos, que a gente se sente muito incapaz. Tem crenças que não são verdades, que a gente coloca na nossa cabeça. E eu consideraria muito vocês tentarem não dar ouvidos a essas afirmações que são mentirosas. Eu estava até a psicóloga me falou que tem um funil que a gente tem às vezes de eliminar algumas coisas algumas afirmações que surgem na nossa cabeça que são inverdades. E eu As crenças precisei limitantes, eliminar. né? São as crenças Exatamente. limitantes. E eu precisei eliminar todas para me descobrir e acreditar no meu potencial. Então, confie em você. Se você está determinado, não tem nada que possa te impedir além de você mesmo. Não são as circunstâncias, o tempo. Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Mas não é uma prova impossível, como eu achava. Então, a Ana estava falando aí que eu fui uma ótima aluna. Tudo, gente, era excelente na faculdade. E mesmo assim, eu achava que eu não era capaz. Então, Porque alguém te falou isso, ou tu ouviu isso em alguma oportunidade, e isso entrou na tua cabeça de forma que não queria sair. Foi uma crença na limitante. verdade, as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Entende? Entendi, Então, entendi. você trabalhar isso em você, se você se sente incapaz, insegura, assim como me senti por muito tempo, não dá ouvidos, vai com medo mesmo. Eu tinha muito medo, tudo eu falava, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Vai com medo mesmo. No dia da prova, para só contextualizar aqui, eu estava tão zen, parecia que eu tinha feito uma meditação. Mas não era isso, era porque eu sabia que eu estava preparada. Tive 90 dias para me preparar, eu fiz um bom uso desses 90 dias e assim, deu super certo. Confia no método, que ele é suficiente, ele é mais que suficiente para a sua aprovação. Eu confiei de olhos fechados na Ana,
que a Ana, além de ser referência, né, mas é porque o método dela funciona mesmo. Funcionou para mim. Existem outros métodos, mas você precisa conhecer e saber o que é melhor para você, o que funciona. Com Eu certeza. estudei por diversos métodos. E o da Ana, essa mescla de tudo que ela oferece no curso, que me fez levar a minha alta performance, digamos assim. Foi suficiente mesmo para a aprovação. E eu estava esperando um 40, estava ótimo com 40. E quando eu comecei a corrigir minha prova, que eu fui vendo, meu Deus, já passou os 40 já há muito tempo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não Mostra sabia. tua prova aí, mostra tua prova, pessoal. Ó, gente, teve uma anulada, e aí eu coloquei mais uma aqui, só que empresarial. Empresarial, eu achei que tinha acertado uma questão, acabei errando, então ignore isso daqui, mas foi 58. Olha aí, ela 58. guarda todo aprovado guarda a sua prova. Todo mundo, eu guardo a minha também até hoje. Com muito carinho. Nossa, eu fiquei muito feliz. Fechei gabaritei, na verdade, né? Várias matérias. Então, assim, nossa, Deu show. só faltei ir para Fortaleza, abraçar a Ana, agradecer. Mas eu vou na Bahia, eu tenho que ir. Vai mesmo. Eu ia para aí, então você vai ter que vir para cá. Que a gente faz encontro. Confie no seu potencial. Você vai descobrir que você é muito capaz, e além disso, né? Você vai se descobrir e confie em Deus, principalmente, porque eu sei que Ele me capacitou, mas, além disso, eu fiz por onde também. E no dia eu estava muito tranquila, porque isso também me atrapalhou muito na 32, porque eu não estava confiante, eu não tinha estudado o suficiente e eu sabia disso. Então, eu estava muito nervosa, eu fui para a prova muito nervosa, eu lembro que eu estava tremendo, então, assim, eu estava passando mal, mas eu sabia que o meu desempenho não ia funcionar, porque não existe milagre, gente. Infelizmente, não existe milagre, você tem que estudar mesmo. E aí, no 33, eu já fui, tava calma, eu tava sorrindo, tava confiante, tinha feito minha parte. Então, assim, eu fiz a prova sorrindo. Na metade da prova, no banheiro, respirar. Nossa, gente, sério, eu tava muito tranquila. E eu fiquei surpresa, porque eu sou muito apavorada, né? Ana sabe, eu sou bem apavorada. Muito. E eu fiquei muito tranquila, muito. Legal. Acho que tem um Deus aí que agiu em você. Com certeza, eu orei muito, gente. Tem que ter muita fé. Ora que vai dar tudo certo. Mas quando eu corrigi minha prova, meu Deus, estava na 20, só tinha errado, acho que uma ou duas. Eu fechei ética, quase fechei ética. Fiquei por uma linha ética constitucional, mas fechei tributário, civil, processo de trabalho, fechei outra matéria que eu esqueci. Mas, assim, foi ótimo. Eu me surpreendi até com as questões, assim, tinha umas que eu tinha muita certeza, outras foi por falta de atenção, mas ficava entre certo e errado. Eu brinco, assim, que eu tive que adiantar um pouco, porque o meu tempo, mesmo treinando tempo, eu tive um pouquinho de dificuldade com o tempo. Mas eu falo assim, se eu tivesse feito a prova bem tranquilo, com o tempo certo, eu tinha feito uns 60, assim. Mas, Arrasou. Mas aí, uma coisa assim que tu falou bastante, que eu acho que é muito importante, que eu falo muito para os meus alunos, né? A Dácia deve ter escutado isso de mim, com certeza, que é o quê? Gente, você é o seu único inimigo. É você contra você mesmo. Todos os dias é uma batalha contra você mesmo. Contra os seus sentimentos, contra as incertezas, a ansiedade. Então, você sabendo ter o controle disso, óbvio que você não vai deixar de ser uma pessoa ansiosa, né? Você vai sentir ansiedade todos os dias. Você vai ter incerteza se vai dar certo, se você está estudando certo, se vai ser suficiente, se não vai ser suficiente. Mas você precisa vencer isso, saber controlar, saber colocar esses sentimentos no lugar dele e deixar você florescer, né? Deixar você se sobressair ali. Uma dica que eu queria dar também, que às vezes a gente quer abraçar o mundo. Bem na última semana ali, que tem muitas revisões em todos os lugares,
ouça a Ana. Não tenta abraçar o mundo, porque tudo que você tinha que estudar, você já estudou. Então, eu fiquei bem, assim, ansiosa na última semana, porque era muita gente, muita informação. Você acha que está perdendo conteúdo, mas você tem toda uma trajetória, entendeu? São 90 dias, tem também o de 40 dias. É muito tempo, gente, se preparando para uma prova. Às vezes a gente tem a sensação que vai sumir tudo, né, na cabeça. Vai sumir tudo. Mas tá ali em algum lugar que você nem espera. Algum lugar tá aquela informação que você precisa. Quando você lê a questão na prova, você acessa, você lembra, é algo assim, impressionante. Por isso que é importante as revisões, né? Então, também as revisões aí entram num ponto muito importante aí porque é isso, só lembra o que você revisa. Então, é revisar sempre, e a Dacia também sempre levou muito a sério isso. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Alguma dica? Cadê tua carteirinha? Tá aqui. Ainda é provisória, mas tá aqui, gente. Olha aí, a Dacia advogada, com OAB e tudo, A Dacia, eu fiquei muito, muito, muito feliz por você ter aceitado esse convite. Não tinha como não inaugurar esse quadro com você, que você sempre foi muito, muito... compartilhou com todo mundo, assim, você sempre... Acho que você cumpriu, assim, você, além de ter cumprido a função de ter se dedicado, ter usado o método realmente com tudo que ele oferece, você acha que foi sincera todos os momentos com você mesma. Então, assim, você compartilhava suas angústias, suas incertezas. Você fez também muitas amizades, né, com a galera lá, com os outros alunos. Muita. Na verdade, eu que uma das fundadoras, né, do grupo dos alunos, tinha muitas pessoas, a gente compartilhava nosso dia a dia, a gente um ajudava o outro. Eu fiz muitas amizades, igual você estava falando sobre cada um tem uma realidade. Minha amiga passou, gente, ela é mãe, a filha dela super novinha, e conseguiu, sabe? Então, cada um se adequa na sua realidade. Eu precisei dar uma pausa porque eu quis, mas o método da Ana é suficiente para todo tipo de realidade. Acho que é só saber se organizar. Você tem que saber se organizar e acho que encontrar a forma que você vai se organizar, obviamente, né? Encontrar o seu equilíbrio, né? Entre os estudos e entre os outros afazeres. Então, Dacia, muitíssimo obrigada. Espero que sua carreira seja um sucesso, que seu futuro seja sempre brilhante, que você continue sendo uma pessoa estudiosa, dedicada. Já sabe que qualquer coisa que você quiser na sua vida, basta você ter muita dedicação e muito foco, que você consegue. A prova da OAB lhe provou isso. A prova da OAB lhe provou isso. Que se você se dedicar, você vai conseguir tudo o que você quiser. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Adoramos. E é isso. Um beijão. Dá tchau pra galera. Tchau, gente. Qualquer coisa, gente, eu vou deixar o Instagram da Dacia aqui embaixo nos comentários. Qualquer coisa também, vocês podem ir lá conversar com ela, podem acompanhar ela. Enfim. Eu recebo até hoje, tá? Direct, perguntando do método. Tá? A galera vai atrás mesmo. Então tá costume, viu? Que agora você é influencer dá vício, agora dá vício. Mas é mesmo, muitas amigas minhas fizeram um método, compartilharam comigo, minha prima, gente, sério, muita gente, mais de umas 15 aí que eu indiquei tá fazendo método e vai vir a aprovação. É só questão de se Deus quiser. Então, Dacia, de novo, muitíssimo obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima.